Pois é, e hoje nós vamos tratar de um tema interessante, até porque durante a pandemia, né, houve uma explosão, né, de pequenos negócios, né, e muita gente sem emprego ou gente que não pertence mais ao mercado de trabalho formal acabou fazendo a sua própria empresa, né, os empreendedores desse país, e aí surge a dúvida, né, doutora Fernanda, muita gente migrou para essa classificação do MEI, né, que é do microempreendedor individual. E surge a dúvida, né? Será que o microempreendedor tem direito à aposentadoria? Ele pode contar com isso? Gostaria que a senhora nos ajudasse a entender. Sim, vamos lá. O MEI, ele tem direito, sim, ele pode se aposentar, porém ele se aposenta na modalidade de aposentadoria por idade. E é sempre no valor de um salário mínimo. Então, o MEI, ele recolhe 5% do, do valor, mas ele se aposenta com um salário mínimo e na aposentadoria por idade. Se a pessoa que ele está contribuindo, que está através do MEI, ele quiser se aposentar, por exemplo, com um valor mais alto, existe essa possibilidade, desde que complemente, desde que pague a diferença daquilo que dá, dessa alíquota que pagou a menor. Então, se ele pagou 5% e quiser se aposentar com um valor maior, ou também, se quiser se aposentar com outra modalidade de aposentadoria que não seja a aposentadoria por idade, por exemplo, se a pessoa teve um período que trabalhou como MEI, teve outro período que trabalhou sem ser MEI, e ela quer usar uma outra regra, como as regras de transição. Para usar outra regra, tem que contribuir com a alíquota de 20%. Então, tanto para usar outras espécies, outras modalidades de aposentadoria, regras, né, de aposentadoria, que não aposentadoria por idade, quanto para se o contribuinte, o segurado, ele deseja ter uma aposentadoria a mais do que o salário mínimo, para gerar essa possibilidade, tem que fazer a complementação daquilo que pagou dessa diferença. Então, se pagou 5%, tem que pagar a alíquota de 20%. Aí faz o recolhimento desses 15% para gerar essa possibilidade de se enquadrar para pedir coisas diferentes. Que o requisito do MEI, ele dá sim essa cobertura, a pessoa tem o direito, mas lembrando que ela vai receber um salário mínimo e vai se aposentar por idade. O que muitas vezes acontece é que às vezes a pessoa paga um período MEI pequeno e tem outros, às vezes não lembra lá atrás, e tem um período MEI e outros não. Ela tá achando que vai se aposentar por outra modalidade, ela até se aposenta. Só que daí, para ela usar esse período, ela tem que fazer essa complementação. E o que mais? O que mais que tem direito à cobertura do MEI? Tem direito à aposentadoria, auxílio-doença também está coberto, salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão. Então, o MEI, ele dá, assim, coberturas, a pessoa se aposenta, recebe auxílio-doença. A única diferença é o valor da aposentadoria e a modalidade de aposentadoria. A diferença, então, seria na questão, como a senhora falou, por tempo de serviço e fica restrito a um salário mínimo. Porque, pelo que a senhora explicou, então, esse recolhimento, ele é fixo em torno do salário mínimo, né, doutora? Não pode, ele não pode, esse microempreendedor, aumentar essa contribuição, é isso? Sim, ele vai recolher do salário mínimo ou se aquela o faturamento em cima daquela contribuição dele, do valor que ele recebe. Só que ele paga a alíquota de 5%, então ele tem que pagar a diferença dessa alíquota. E mesmo que ele pague um valor maior de contribuição, ele vai estar pagando sobre 5%. Para ele poder utilizar como se adequar a um aumento, ele tem que pagar 20%. Então ele sempre vai ter que pagar a diferença de 15%. Mas aí, claro, tem que verificar também se de fato ele fazendo essa complementação, se aumentaria o valor do seu benefício, ou se aumentaria pouco ou não. Aí é uma simulação através de cálculo. Mas, via de regra, se ele só pagar o meio, 5%, ele vai sempre, pela lei, vai receber um salário mínimo. Mas a lei traz essa possibilidade, isso é uma possibilidade que já está na lei, que caso a pessoa queira receber um benefício maior, ela tem que pagar a diferença dessa alíquota que ela recolheu a menor. Porque o Tá. que acontece? Aqui a gente está falando, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo talvez para tentar clarear, que a pessoa trabalhou 3 anos, 4 anos com o MEI. Ela está trabalhando com o MEI, mas lá atrás, não sei, desde 94, ela trabalhou 10 anos recebendo um salário bom. Ela está pagando o MEI. Esses salários, essa média dela, independente da média, ela vai receber um salário mínimo.
porque ela está optando, ela fez a opção por se aposentar de uma forma simplificada, com aposentadoria por idade e no valor do salário mínimo. Então, para ela, por exemplo, utilizar essa média cheia, que não vai dar um salário mínimo, ela tem que pagar essa diferença da alíquota. Tá. Às vezes, se ela não tivesse, por exemplo, pagando no MEI, estou inventando aqui um caso, poderia ser que a aposentadoria dela desse R$3.000, diante de várias contribuições de vários anos que ela teve com um salário bom, um salário melhor. Mas aí, depois de um período, ela passa a recolher MEI. O que acontece? Quando ela passa a recolher através do MEI, ela vai se aposentar com salário mínimo, independente do período básico de cálculo de todas as contribuições que ela tem. Então, às vezes, ela pagar essa diferença do período que ela está contribuindo pelo MEI é interessante para ela poder usar a sua média toda. Agora, claro, alguém que sempre recolheu pelo mínimo, não faz sentido, porque essa pessoa receberia o mínimo, e se ela estiver ciente e isso for bom para ela, que essa aposentadoria vai ser pelo mínimo, ela pode continuar e deve continuar pagando nessa alíquota dessa forma, porque para ela não faz sentido. Então, tudo tem que ser analisado de acordo com o caso específico da pessoa. Mas quem, através do MEI, recebe sim a aposentadoria, recebe esses benefícios, a única coisa é o salário mínimo. E aí verificar no caso específico da pessoa se vale a pena complementar ou não, se é interessante ou não para ela, para chegar naquilo que é melhor para o segurado. Exatamente. E esse é o tipo de estudo que a senhora faz aí com maestria, né? Faz de letra esse tipo de estudo. Aliás, só para deixar claro, né, doutora, nós já falamos sobre isso, mas como nós estamos em cima desse tema, até anos atrás era muito comum que as pessoas tivessem em mente essa questão dos 3 últimos anos, né, para recolher no teto e tal, pensando numa aposentadoria melhor. E isso, hoje em dia, com a reforma da Previdência, não acontece assim, né, doutora? Sim, não. É legal essa pergunta, porque muitas pessoas ainda têm essa ideia. Na verdade, algumas pessoas um pouco mais antigas, um pouco mais velhas, elas vão estar no sentido da idade mesmo, vão ter esse conceito. Por quê? Porque antigamente era feito, o cálculo para chegar ao valor do benefício era feito apenas os 3 últimos anos. Então, o que acontecia? As pessoas próximas de se aposentar, elas pagavam um valor menor, e aí, perto de aposentar, elas pegavam e subiam para o teto, para gerar uma média do teto, uma média boa, e se aposentar. Mas isso, antes até dessa reforma de 2019, já faz muito tempo que mudou a legislação dessa forma de cálculo. E aí, a forma de cálculo, ela foi feita de acordo com uma média, de julho de 94 até a data que a pessoa se aposenta. Então, no ano já de 1999, trouxe essa reformulação e considerando toda essa média, não mais os 3 últimos anos. Mas algumas pessoas, elas têm essa lembrança, a ideia, e que elas de fato faziam isso, aumentavam perto de se aposentar. Por isso que veio a lei e modificou toda a estrutura do cálculo. E aí tiveram mais mudanças em 2019, com alguns outros detalhes. Mas a essência dela já era feita assim. Então tanto as pessoas que têm essa lembrança dos 3 últimos anos, quanto tem gente que acha que eu paguei no último ano, estou pagando sobre tal valor, isso vai me aposentar, eu pago sobre X, eu vou aposentar por quanto? Não é porque ela paga um mês, ela está pagando um ano, que é o último salário dela, que é a aposentadoria. Lembrando que é sempre a média de todas as contribuições, desde julho de 94 até a data que ela for se aposentar. Julho de 94 foi a data que surgiu o Plano Real, para essa média ser calculada apenas na moeda real. Por isso que se colocou como marco inicial, como início, 94 até o período. Faz a média de tudo, ele vai achar o valor base da aposentadoria. Tem algumas diferenças, alguns tem elementos a mais, mas a média primária, vamos dizer assim, ela vai partir dali. Não é o resultado final, mas porque tem outros elementos, mas para a pessoa ter uma ideia de que não é o último mês, não é o último salário, não são os 3 últimos anos, assim, a média de todo o período que ela trabalhou desde 94. Perfeito, perfeito. Sempre é bom esclarecer. Por isso que sempre vale a pena, né? Vale a pena uma consulta, né, com especialistas, né, com advogados especialistas na área previdenciária, para que haja essa construção também do melhor caminho e a melhor época para a aposentadoria, né, doutora? Vale a pena fazer esse estudo, né? Sim, com certeza. Porque
Depois que passa, não tem muito o que fazer. Depois que a pessoa já solicitou um benefício que não é bom, ela só vai ter direito, só vai poder ter, talvez ter uma possibilidade de modificar isso se tiver alguma revisão. Mas revisão considerada um erro, algo que precisa ser revisto. Não revisão porque o valor está baixo, não revisão porque escolheu um benefício que não foi bom para ela. Se tiver algum fundamento para ter revisão. Ou seja, se não tiver, não vai ter. E aí, essa pessoa que poderia ter um benefício melhor, ela abriu mão daquele benefício melhor por um outro que ela viu meio por cima. E que isso acontece, muitas pessoas já veem uma aposentadoria, alguma coisa, já acabam pegando por ser mais fácil, por ter instrução, e depois elas falam. É muito comum até escutar isso: me aposentei porque fiquei com medo da mudança de lei, ou de acontecer tal coisa, e elas ficam afobadas e vão se aposentam. E daí depois aqui não tem como ser revertido nesse fundamento, só se tiver algum fundamento jurídico. Então é sempre importante a pessoa ter certeza daquilo que ela vai fazer. Se ela quer, aquela for o melhor benefício, que bom, que ótimo, que é o primeiro. Mas ela ter essa consciência antes de ela bater o martelo em qual forma de aposentar. Perfeito, perfeito.